E aí, irmã? E aí, irmão? Tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Eu desejo realmente que sim, que vocês estejam ótimos. Então, vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é segundo Nefe, do capítulo 6 até o capítulo 10. Começando no capítulo 6, Jacó foi empregar o povo. E o interessante, já se haviam passado 40 anos desde que Leí e sua família e quem o seguiu havia deixado Jerusalém vindo para cá, para as Américas. E em nossas vidas, o que já aconteceu nos últimos 40 anos? Para quem já tem essa idade mais, é claro. E quantas coisas não aconteceram, quantas coisas a gente não passou, quantas viagens a gente não fez, a gente sofre em viagens, mas e eles que não tinham nenhum desses recursos? Praticamente não existia nada do que existe agora. Mesmo assim, eles tiveram que trabalhar fortemente, bravamente para conseguir o alimento, para conseguir tudo. Então Jacó ele foi ordenado segundo a ordem do sacerdócio para poder pregar, porque ele desejava o bem-estar deles, das pessoas, e ele fez por instrução de Nefe, que era seu irmão, e ele enfatizou novamente que ele queria o bem-estar deles para que dessem glória a Deus. Jacó lhe citou Isaías porque eles eram da casa de Israel, ou seja, eles eram o povo do convênio. E ele falou sobre as profecias. Isaías fez profecias para a época dele, que foi 700 anos antes de Cristo, fez para o meridiano dos tempos, que é a época em que Cristo viveu aqui na terra, e agora para esses e também para esses últimos dias. Então, Isaías ele falou sobre a crucificação de Cristo, a restauração dos judeus, a coligação de Israel aqui nesses últimos dias, quando eles acreditarem no Messias. A gente sabe que os judeus eles ainda estão aguardando a primeira vinda de Cristo. Eles não acreditam que Cristo já tenha vindo aqui na Terra, tanto que eles já passaram do ano 5000, acho que já estão no ano 6000. Mas quando eles aceitarem, eles também vão poder ter as bênçãos do Evangelho. No capítulo 7, Jacó cita o capítulo 50 de Isaías. Ele continuou falando do ministério do Senhor aqui na terra, que ele teria a língua dos instruídos, ou seja, ele cresceria em sabedoria. Então, o que a gente pode lembrar? Jesus, quando estava com 12 anos, o que ele fez? Ele ficou pregando, ele ficou respondendo às perguntas dos sábios, dos doutores lá da lei, e tão novo assim, 12 anos, a idade de um diácono, a idade do meu filho mais novo. E ele cresceu, mas ele tão grande era a sabedoria que os homens ficavam, mas quem é esse menino que sabe tanta coisa? Até José e Maria o encontrarem. E nós, o que nós estamos fazendo em relação aos nossos filhos? Nós estamos ensinando eles? Nós estamos fazendo eles crescerem em força e em sabedoria? Nós estamos ajudando eles a crescerem no Evangelho? Nós estamos dando força para eles lá na organização da primária, estamos apoiando também a organização de rapazes e moças, a ORM, o seminário. O que a gente tem feito para ajudar os nossos jovens? Então, e por que estamos falando isso? A gente tem que pensar nos jovens porque eles são o futuro da igreja. Hoje, Jesus, no caso que eu estou citando, tinha 12 anos, era a idade de um diácono. E um diácono que depois de um tempo ele vai ser um mestre, depois vai ser um sacerdote, depois ele vai ser um elder, servir missão, voltar, ele vai continuar no ofício, ser um sumo sacerdote, ser bispo, presidente de estaca, enfim. Então é fundamental, irmãos, pegando esse gancho, a gente poder dar força e apoio às nossas crianças e aos nossos jovens. Hoje temos a nova geração, que é a primária, o AURM e o JAS até uma certa idade, aos 25, se eu não estiver enganado. Então, fundamental. Aí, no capítulo 8, Jacó agora cita quais capítulos? O
capítulo 51 completo, e depois os capítulos 50, no 52, os versículos 1 e 2. Então aqui fala novamente dos últimos dias, que Israel será coligada e Sião consolidada. Então vai ver, então Isaías profecia, né? Vai ter grandes e maravilhosas promessas. Então vamos lá no capítulo 8, deixa eu achar aqui, no versículo 11, fala assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com cânticos, e perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão gozo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. Então, o que nós vemos aqui? Nesse versículo 11, que fala a respeito, né, os resgatados, ou seja, o povo do convênio, as pessoas poderão ser redimidas, elas poderão ter as bênçãos da expiação de Cristo em suas vidas. E fala que é com cânticos, ou seja, hinos, cantar, louvar. O hino, nós sabemos que é uma oração, é uma forma de louvar ao Senhor. E aí no versículo 12, perdão, fala assim: eu sou ele, sim, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Então, eu sou ele é quem? Nós sabemos que é Cristo, nosso Salvador e Redentor. E ele dá um alerta aqui, porque que tem para as pessoas, falou aqui na época, mas também serve para todos nós, que nós não devemos temer os homens, nós não devemos ter temor dos homens, a gente não deve temer a ninguém. Se nós estamos fazendo a obra do Senhor, estamos fazendo a vontade dele, a gente não precisa e nem deve temer. A gente deve realmente ter fé, confiar no Pai Celestial para poder fazer todas as coisas de acordo com a vontade dele. A gente deve buscar nossa força. E o Pai Celestial sempre vai estar de braços abertos para nos ajudar, para nos apoiar. A gente lembra, por exemplo, Paulo, quando estava em uma situação, ele disse: quando sou fraco, estou forte. Ele poderia estar fraco fisicamente, mas estaria forte espiritualmente. Situações que eu passei muito, por exemplo, quando eu estava servindo missão. Então, fala aqui, então, portanto, desperta e sacode do pó Sião e Jerusalém, porque grandes são as promessas, e nós temos direito a elas, correto? Se nós somos obedientes aos mandamentos. Então, essa é a primeira parte. Logo, logo, vamos continuar dessa vez falando sobre o segundo Nef, capítulo 9, ok? Até mais.